Oi, gente! Feliz ano novo para todos vocês. É uma satisfação enorme estar novamente na companhia de vocês. E hoje nós vamos estrear o nosso primeiro episódio do ano de 2022 com um assunto muito interessante. Nós vamos abordar 5 cuidados que você precisa ter com o neurodesenvolvimento das crianças, do seu filho, daquela criança que você cuida, daquele seu aluno, enfim, tendo ele ou não algum tipo de deficiência, nós vamos abordar aqui 5 temas que você precisa prestar atenção e estar bem alerta. Vamos a eles? Bom, o primeiro aspecto que nós separamos aqui para conversar com vocês diz respeito aos estímulos. Como dimensionar? Como quantificar? O que é correto, né? Estimular demais? Estimular de menos? Bom, essa é uma dúvida muito recorrente, não só nos nossos consultórios, na prática clínica, como também quando a gente vai dar algum tipo de palestra ou reunião participativa envolvendo professores, profissionais que trabalham em creches ou cuidadores de crianças. Essa dúvida sempre é muito comum. E a resposta é utilizar o bom senso, pessoal. Exatamente. A gente sabe e os estudos provam o quanto é importante estimular uma criança. Dialogar, conversar, trazer novidades, sentar para brincar. Isso favorece diversos aspectos, né? Do ponto de vista motor, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista social, do ponto de vista da linguagem, da comunicação. Então, estimular é fundamental. Agora, estimular demais, fazer o que a gente chama de estímulos over, né? Overestimular, pode ser tão prejudicial quanto não estimular. Então a gente tem que ter um pouco de moderação, de saber, né, que a gente não pode bombardear essa criança de estímulos e de novidades, ao mesmo tempo trazendo luzes, sons, conceitos e brincadeiras novas, tudo ao mesmo tempo. Existe a hora da brincadeira, existe a hora de se alimentar, existe a hora de tomar o banho, de se higienizar, existe a hora de deixar a criança mais quietinha para ela poder descansar e tirar o soninho dela. Então o bom senso e a moderação é o grande remédio, né? É a grande recomendação para a pergunta de o quanto eu devo estimular o meu filho. A gente sabe que algumas mães, né, trazem alguns relatos de que são mães sozinhas, né? E às vezes é necessário elas fazerem todos os afazeres de casa e trabalharem agora em home office e às vezes deixa a criança no cercadinho ali sozinha o dia inteiro, sem interagir, sem trocar, sem socializar, né, sem trazer informações, sem fazer uma questão lúdica, estimulante. Isso também é muito ruim, tá, pessoal? Estimular é necessário, brincar é necessário, conversar é necessário, trazer ideias, mostrar o mundo, né? Trazer experimentos para a criança, explorar, isso é fundamental, mas isso não pode ser nem de mais e nem de menos. Então, a solução é moderação e bom senso na hora de estimular a criança. Bom, o segundo aspecto que nós trouxemos aqui para conversar com vocês é importantíssimo, pessoal, e é muito frequente na prática clínica, né, do fisioterapeuta, dos demais profissionais da reabilitação que certamente estão escutando aqui, vão se identificar, vão lembrar, né, de provavelmente exemplos que já vivenciaram, ou histórias, né, e relatos que já ouviram nas suas práticas. E você também, que é mãe, professor, enfim, já deve ter escutado ou vivenciado alguma situação do tipo recomendar órteses, né, ou acessórios ou instrumentos e ferramentas para criança sem uma prescrição profissional prévia. Então, assim, teve uma época que foi muito comum indicar a criança usar andador. Ah, ele ainda não está andando, então é melhor comprar um andador para ajudar, para facilitar, para otimizar e para acelerar esse processo do ganho da marcha. Não, pessoal, não. Assim como a questão dos estímulos que nós abordamos primeiramente no primeiro tópico, e eu até fiz uma postagem, né, na nossa página no Instagram. Aliás, nós temos uma página no Instagram, hein, pessoal? Fisioterapia _inclusão, tá?
Tanto alguns vídeos vão para lá também, como alguns posts bem interessantes e informativos a respeito de reabilitação, fisioterapia, inclusão de pessoas com deficiência, estão lá na página do Instagram, tá? Se vocês puderem seguir lá e acompanhar, vai ser um prazer interagir e conversar com vocês lá também. Bom, eu fiz até um post lá falando sobre a questão do neurodesenvolvimento, que não existe um protocolo, não existe uma receita de bolo, né? Cada criança tem seu tempo. É claro que existem as etapas motoras, né, os ganhos, os marcos do neurodesenvolvimento, que devem sim ser observados para que a gente tenha um parâmetro, uma referência se essa criança está dentro do que é esperado, dentro do que é planejado, mas a gente sabe que é muito normal algumas crianças estarem um pouco à frente em determinada habilidade, por exemplo, na comunicação, e talvez um pouco atrasada, um pouco lenta na questão, por exemplo, do ganho das habilidades motoras, ou vice-versa, enfim. Cada criança tem a tendência de acelerar, né, ganhar de forma mais rápida ou mais lenta determinada habilidade e alcançar determinado marco motor. Então é muito importante respeitar o tempo da criança, claro, estimular sim, como nós falamos no primeiro tópico, e não acelerar de uma forma forçada ou equivocada. Então, efetivamente, realmente algumas crianças necessitam sim de algumas órteses, né, ou de um andador, algumas crianças que possuem alguns quadros de deficiência com algum tipo de atraso motor. Eventualmente, o fisioterapeuta prescreve sim, né, quando há necessidade, mas de forma geral, não é recomendado comprar órteses facilitadoras, andadores, estimuladores de pinça, órteses de posicionamento, muletas, andadores. Não comprem nada disso se a criança não for previamente avaliada por um fisioterapeuta ou por outro profissional da reabilitação, dependendo da necessidade da órtese, um terapeuta ocupacional, né, ou até mesmo algum recurso que a fonoaudióloga ache necessário, mas não comprem se realmente não houver uma indicação, tá? E essa indicação que tenha sido detectada por um profissional da reabilitação e que tenha sido prescrito especialmente para a criança, especialmente direcionada à demanda dessa criança, certo? Bom, esse terceiro tópico, ele jamais poderia faltar aqui nos nossos top 5, né, do cuidado do neurodesenvolvimento. Está muito na moda, está muito em alta. É um aspecto que realmente a gente tem que ficar muito alerta, que é a questão da utilização dos dispositivos eletrônicos, né? É claro que nós não podemos fechar os olhos para a tecnologia, para a modernidade, que é algo incrível. Inclusive, nós que somos da área da reabilitação, nós estamos vendo aí as maravilhas da tecnologia assistiva, né? O quanto isso está nos ajudando, ajudando as crianças, ajudando as pessoas com deficiência. Então, é fato que a tecnologia está aí a todo vapor e que a cada dia a gente tem uma novidade, um aplicativo novo, um dispositivo novo, uma forma nova de interagir, as redes sociais, enfim. E existe muito estímulo voltado para a criança também nos dispositivos e nas mídias, né? Nas mídias eletrônicas, nas mídias sociais. Porém, mais uma vez eu vou utilizar aqui uma palavra-chave, que é o bom senso, né? É claro que hoje em dia é muito difícil uma criança não utilizar um tablet ou um celular, né, para poder ver o desenho X ou a musiquinha do seu personagem preferido Y. Isso é comum, isso faz parte, isso pode e deve fazer parte do cotidiano, do dia a dia da criança. Mais uma vez, com moderação. Eu vou colocar até algumas fotos aqui para vocês verem de crianças que estão sentadas com uma postura completamente inadequada, né? Uma postura que certamente vai gerar uma dor e dependendo do tempo que essa criança fica nessa postura, pode gerar sim uma deformidade, uma escoliose ou uma cifose ou uma alteração vertebral cervical de uma forma muito precoce, né? Completamente condenável do ponto de vista postural. Então, assim, é muito importante a gente tomar cuidado, né, com a duração, com o período que essa criança está utilizando dispositivos eletrônicos, não só pelo aspecto postural, mas também pelo aspecto visual, a luminosidade, a questão da criança ter o foco somente aqui na questão central, né, não olhar a periferia, não interagir com o meio ambiente, não interagir com o próximo. Então, existem inúmeros fatores que não cabe aqui a gente entrar muito em detalhes, mas que são fatores importantes e que devem ser observados. E para isso, pessoal, é necessário
curtos períodos de utilização de dispositivos eletrônicos, tá? Então, eu posso dar um celular ou posso ter um tablet para o meu filho? Sim, pode, faz parte, né? Estamos em 2021, então pode e deve, se você tem condições e pode, que bom, compre sim. Porém, utilize com moderação, né? Estipule horários e curtos períodos de tempo. Tá? Infelizmente, algumas crianças estão ficando horas, se não o dia inteiro, utilizando o dispositivo eletrônico, e isso pode não favorecer e, pelo contrário, prejudicar o seu neurodesenvolvimento, como também está tirando a oportunidade dessa criança vivenciar o que há de melhor, que é o mundo, que são as pessoas e que é a interação social, né? E de forma presencial, sim. Então, dispositivos eletrônicos, ok, podem utilizar, porém com moderação. Bom, o quarto aspecto é a questão do soninho. E por que eu trouxe esse aspecto aqui do sono, né, gente? Mais uma vez trazendo a nossa realidade, trazendo o cenário atual, né, o nosso panorama atual que veio aí com pandemia, infelizmente novamente a questão da pandemia voltando, que veio com a questão do trabalho remoto, que veio com a questão da alteração de horários de trabalho, veio com a questão da ansiedade das pessoas. Isso tudo reflete diretamente nos pais, isso tudo reflete diretamente nos professores, diretamente nos cuidadores, enfim, reflete em toda a sociedade e reflete especialmente em quem está em alguma função de cuidar de uma criança. Porém, mesmo considerando que isso tudo está ocorrendo, né, e que é fato, que realmente isso ocorre, nós temos que lembrar e ficar muito atentos à questão do horário do soninho da criança, né? Então, o sono para o bebê, o sono para a criança, né, tanto na primeira infância como na infância de forma geral e até mesmo na adolescência, a gente pode prorrogar essa explicação até a adolescência, ele é fundamental para o crescimento, ele é fundamental para o neurodesenvolvimento. A gente sabe que tem alguns hormônios de crescimento que são liberados especialmente durante o sono. A gente sabe que o sono é o horário onde a criança consegue relaxar, entrar no metabolismo mais basal, onde a criança consegue repousar para que ela possa despertar com energia, né, para que ela possa despertar ciente, lúcida, e ela possa aprender, e ela possa vivenciar o dia seguinte. Então, é muito importante ter a rotina do sono, né? Então, a criança precisa ter aquele horáriozinho certo de dormir, né? Seja após aquele soninho de tarde, como também o sono da noite. É importante ter horários pré-determinados, cumprir essa rotina, manter essa sistematização, para que a criança tenha um ciclo de sono mais saudável. Então, não esqueçam de ficar atentos e de respeitar a questão do ciclo de sono saudável dessa criança para favorecer, sim, o seu crescimento e o seu neurodesenvolvimento. Bom, o quinto e último aspecto que eu separei aqui para conversar com vocês diz respeito aí aos meus amigos nutricionistas, né? Aos médicos nutrólogos, enfim. Mas eu, como fisioterapeuta, acho muito importante trazer esse alerta e esse cuidado para as pessoas que estão acompanhando crianças em desenvolvimento, que é a questão da alimentação. Todos nós sabemos o quanto é importante, né, uma alimentação saudável para o desenvolvimento da criança, mas hoje aqui nesse vídeo eu trouxe alguns aspectos, alguns detalhes, né, que talvez a gente não observe com muita facilidade, mas que na nossa prática clínica no consultório a gente tem visto de uma forma muito intensa, né? Primeira questão é a questão da seletividade alimentar. A gente tem visto crianças com quadro de seletividade alimentar e esse quadro ele pode ser diverso, né? Tem crianças que são seletivas com a questão das cores, tem outras com a questão de densidades ou de texturas. Isso tem muito a ver com o aspecto sensorial, né? Os quais os terapeutas ocupacionais têm se dedicado muito agora com a integração sensorial, de que forma avaliar, entender melhor para poder realmente prescrever, intervir de uma forma positiva. Nós temos a questão também da fonoaudiologia, agindo junto com essa criança na questão da experimentação, né, dos alimentos, nessa questão oral.
Então, são profissionais que também estão muito atentos hoje em dia, visualizando isso. Os próprios nutricionistas, claro, né? Mais do que nunca tentando entender a seletividade e tentando buscar alimentos para substituir quando a criança tem um grau de seletividade muito grande, né? De uma magnitude, né? Que realmente atrapalhe a sua nutrição e possa efetivamente atrapalhar o seu neurodesenvolvimento. Então é importante aqui a gente trazer alguns aspectos, né? O primeiro deles é: traga alimentos diferentes para essa criança, mostre para ela, deixa ela experimentar, deixa ela pegar com a mão, deixa ela explorar o alimento com as mãos, deixa ela passar o alimentozinho na boca. Se sujar, tudo bem, faz parte, ela está explorando o alimento, ela está explorando um alimento novo, né? Então, sujou, tudo bem, deixa sujar, depois limpa, não tem problema. Mas é importante que ela tente entender, que ela compreenda, que ela experimente um alimento mais duro, um alimento mais mole, algo mais pastoso. É claro que tudo isso com as devidas, respeitando as devidas etapas, né, da liberação médica para nutrição, para alimentação. Mas é muito importante trazer o mundo da alimentação para essa criança, deixar essa criança explorar, deixá-la experimentar, para que a gente possa entender se realmente é uma questão de gosto, de afinidade. Não, ela come de tudo, mas isso aqui ela não gosta. Ok, não vai forçar a comer justamente o que a criança não gosta. Mas se a gente começa a perceber que a criança não come nada amarelo, não, ela não come nada que seja molinho, não, ela não come nada que seja muito duro, ela não come nada que faça barulhinho, que seja crocante, enfim. A gente tem que ficar muito atento, né, à questão da seletividade alimentar e tentar oferecer o máximo de alimentos saudáveis, né, com qualidade nutricional indicada aí por um nutricionista, por um nutrólogo, para que essa criança tenha uma variedade, um cardápio rico, com qualidade nutricional, de forma saudável. Outra coisa importante também, ainda dentro do aspecto alimentação, é a questão dos horários, né? É muito importante respeitar os horários também da alimentação dessa criança, criar uma rotina de alimentação, uma sistematização. Então é importante o horário que a criança toma o cafezinho dela da manhã, né? Logo depois que ela desperta. É importante o horáriozinho do almoço, o horáriozinho dos lanchinhos dela, o horáriozinho do jantar, para que depois possa respeitar o horário do sono, como nós falamos aqui no último aspecto. Então a questão da sistematização, do respeito do horário, da rotina da alimentação também é muito importante. Então nosso quinto e último aspecto foi o aspecto nutricional da alimentação. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado, ou pelo menos relembrado alguns aspectos interessantes aí que possam favorecer o neurodesenvolvimento da criança que você está acompanhando. Se vocês gostaram, deixa o like aqui pra gente. Se quiserem comentar ou tirar qualquer dúvida, vai ser um prazer conversar com vocês, tanto aqui no nosso chat quanto no nosso chat lá no Instagram. Bom, vejo vocês na próxima quinta-feira. Um beijo grande para todos vocês. Fiquem bem, se cuidem, cuidem das crianças. Beijo grande.